Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2025, novamente estamos aqui caminhando pelas Escrituras. Nós vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor a sua condução. Grande Deus, Todo-Poderoso, Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, bênçãos que dizem respeito ao cuidado que o Senhor tem conosco, sustento, amparo, proteção, bênçãos no que diz respeito à nossa salvação. O Senhor nos amou em Cristo, salvou-nos, gerou em nosso coração fé, arrependimento. Obrigado, Senhor, também, porque o Senhor nos dá o privilégio de termos a Tua Palavra e podermos ter momentos como esse, onde nós podemos meditar nela. Abre o nosso entendimento agora, Senhor, quando iremos meditar na Tua Palavra, dá-nos sabedoria, para que tudo que venhamos a fazer aqui redunde em glória para o Seu nome. Te rogamos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. E nós vamos fazer a leitura do versículo de número 22 ao versículo de número 27. Atos, capítulo de número 20, versículos de 22 a 27. Nos diz assim a palavra do Senhor. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Irmãos, nós temos enxergado, visto, constatado em todo o Brasil a explosão de ministérios e de pastores. Eles estão aí na internet, estão na televisão, igreja em cada esquina. São pastores de vários tipos, meus irmãos. E de alguma forma, essa quantidade enorme de vozes que tem surgido, às vezes gera uma certa confusão na mente das pessoas, justamente pela incapacidade de avaliar o que seria um pastor verdadeiro, que tem realmente um ministério adequado. Até mesmo os pastores. Muitos desses não têm a menor noção do que é realmente um ministério pastoral. Alguns estão deslumbrados com fama, estão interessados em serem conhecidos, outros estão interessados em lucrar, em ganhar dinheiro, às custas dos irmãos ingênuos que se deixam levar pelas suas palavras. Então temos desde alguns que são sinceros, mas equivocados, até uns que são completamente desonestos. E a grande questão que nós levantamos é como avaliar o ministério. Então, se eu estou no ministério, como é que eu posso avaliar o meu ministério? E se eu sou membro da igreja, como eu posso avaliar alguém cujo ministério está adequado de acordo com a palavra do Senhor? Nós temos vários textos bíblicos, meus irmãos, que nos orientam, que fazem-nos ter capacidade para avaliar o que é o ministério verdadeiro. O apóstolo Paulo escreve muita coisa nesse assunto. Mas esse texto em especial, meus irmãos, nos mostra dois aspectos relacionados ao ministério que devem fazer com que a gente que é pastor ou que está trabalhando no ministério, que avalie o nosso próprio ministério e que a igreja também possa avaliar os seus pastores com base nesses dois preceitos que o apóstolo Paulo estabelece aqui ao avaliar ele mesmo o seu ministério. Acontece, meus irmãos, que o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, pregou por alguns anos lá, decidiu voltar. Ele pretendia ir para Jerusalém. Interessante que ao invés de pegar direto para Jerusalém, ele pega voltando, passa por várias igrejas na região da Macedônia e se encaminha de volta. Nós vimos na semana passada o apóstolo Paulo voltando em direção a Jerusalém, passando por uma série de cidades e passou reto de barco pela cidade de Éfeso e parou na cidade seguinte, e de lá, de Mileto, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, que ficava aí uma distância de 50 e poucos quilômetros. Então eles iam passar uma semana em Mileto, porque o barco estava descarregando e carregando, fazendo esse processo, levava uma semana. Eram 2 dias para alguém chegar até a cidade de Éfeso, mais 2 para voltar. Então ele tinha aí
eles chegaram aí para volta do quinto dia, mais ou menos, chegaram os presbíteros. O texto deixa muito claro que Paulo não quis parar em Éfeso porque ele não queria se demorar. Ele sabia que se ele parasse em Éfeso, ele não ia deixá-lo passar. Então ele para mais adiante porque ele estava empenhado em chegar na cidade de Jerusalém, ainda em tempo de pegar as festas. Por isso que ele manda chamar os presbíteros. E o que ele vai fazer, na verdade, aqui, meus irmãos, é uma despedida. E nós temos um belo discurso de Paulo, que começa no versículo 17 e vai até o versículo de número 35, onde Paulo resume um pouco do que ele pensa sobre o seu ministério, do que ele fez, do que ele está fazendo e de como vai funcionar a igreja no futuro, porque ele está passando o bastão do pastoreio da igreja a esses presbíteros. Então ele está orientando esses irmãos aqui para que eles possam conduzir a igreja de Éfeso. Ele não tem perspectivas de voltar para essa igreja, nós vamos ver ele falando isso para essa igreja aqui. Por isso mesmo, ele já fez uma avaliação rápida do passado do seu ministério, apresentando alguns aspectos bem interessantes. Ele disse no versículo 18 que eles sabiam como foi que ele se conduziu desde o primeiro dia no meio da igreja, de como ele se portou durante todo esse tempo na igreja, de como o ministério dele foi um ministério de lágrimas, de humildade e de provações, versículo número 19. E já adiantou dizendo que passou a vida dele lá na cidade de Éfeso anunciando coisa proveitosa, versículo de número 20, testificando tanto a judeus como a gregos, versículo 21, publicamente ou de casa em casa, versículo de número 20. Paulo diz, eu preguei em vocês viram me portando aí no meio de vocês como eu me comportei. E nesse sentido, Paulo então estabelece o método usado. Anunciar a mensagem do Senhor, anunciar essa palavra publicamente, de casa em casa, anunciar essa mensagem tanto a judeus como a grego. Ele também nos falou não só do seu método, mas ele também nos falou sobre o seu contexto, no conteúdo dessa pregação. Ele disse que o conteúdo dessa pregação, versículo 21, era testificando arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação basicamente dele era a mesma pregação de Jesus Cristo, lá atrás. Era de João e depois de Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Era essa a pregação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo diz, eu prego a mesma coisa. Do versículo número 22 até o versículo de número 27, ele vai continuar nessa avaliação do seu ministério e expandindo, estabelecendo dois preceitos aqui que diz respeito a como ele enxergava naquele momento o seu ministério. Ele avaliou o que ele fez no passado. Nesse momento agora presente, ele avalia como ele enxerga o seu ministério agora. E ele enxerga basicamente dois aspectos, meus irmãos, aqui no seu ministério, que de alguma forma serve para que nós venhamos a avaliar também o nosso ministério e o ministério de outras pessoas próximas a nós. O primeiro aspecto que ele coloca relacionado a essa avaliação do seu ministério é que ele tem um alvo ministerial claro, morrer pelo Evangelho. Ele tem um alvo ministerial claro, ele quer morrer pelo Evangelho. Versículo número 22, meus irmãos, ele vai falar do seu plano. Ele quer ir para Jerusalém. E ele retoma alguns aspectos que foram tratados lá no capítulo 20 ainda. Ele diz assim, e agora constrangido em meu espírito. Paulo toma uma atitude como quem está sendo empurrado nesse processo. A grande dúvida que nós temos aqui é se esse espírito do versículo 22 é o espírito de Deus ou é o espírito de Paulo. Porque se você for voltar só um pouquinho, lá no capítulo de número 20, vai nos mostrar que o apóstolo Paulo fala, o texto fala que Paulo estava no seu espírito já interessado em sair. Ele já queria ir sair, no versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém. E aí a dúvida aqui é o espírito de Paulo, então era a intenção dele de ir para Jerusalém, botou na cabeça de ir para Jerusalém, ou foi o Espírito Santo que o impulsionou para ir a Jerusalém? Eu tenho a impressão que a mesma ideia aqui do versículo de número 22 é a ideia lá atrás do versículo de número 21 do capítulo de número 19, que é a ideia de que ele tinha decidido ir até lá. Claro que existia de alguma forma um impulso do Espírito Santo, mas ele dizia, foi uma decisão minha. Nesse ponto ele coloca que foi constrangido aí, como que dizendo como ele se sentisse uma obrigação no próprio Espírito de ir. O que não podemos negar que pode também ter sido
uma orientação do Espírito Santo. É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo está o conduzindo em todo esse processo, dando instruções para ele. E as instruções, meus irmãos, são perigosas, são ruins. Versículo número 22, ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ele está dizendo, eu sei que vai ter alguma coisa que aconteceu lá, ele vai dizer isso no versículo 23, mas ele diz, mas eu não tenho convicção de o que vai acontecer lá. O que é que Paulo está esperando por lá? Versículo número 23, ele diz, o Espírito Santo, e agora sim, o Espírito Santo, tem de cidade em cidade, tem assegurado que me esperam cadeias e tribulações. Agora se explica Paulo dizer que não sabe o que vai acontecer com ele. Ele está dizendo que em cada lugar por onde ele passou, isso já vai acontecer outras vezes, os irmãos de Tiro vão falar sobre ele, vai haver uma profecia de Ágabo também quando ele chegar na Cesaré. Então realmente de cidade em cidade, as pessoas vão dizendo, Paulo, você vai chegar lá, você vai ser preso. Chega lá, você vai ser preso. Principalmente quando o Ágabo for falar, vai dizer com todas as letras, você vai ser amarrado, você vai ser preso. Então, por onde Paulo passava, ele foi ouvindo as pessoas dizendo, você vai ser preso. É tanto que os irmãos o aconselharam a não ir lá atrás. Quando ele estava aqui na Macedônia, não vá. E ele insistia porque ele queria ir. Então, eles já sabiam que ele ia ser preso. O que ele não sabe? Se vai ser uma prisão, que ele vai se soltar, se vai ser uma prisão, que vai ser a morte dele. Então, a perspectiva de que ele tem a perspectiva de que vai morrer nesse processo. Ele tem a perspectiva de que o que vai acontecer em Jerusalém é sua morte. Qualquer um de nós recuaria e diria, não vou não. Mas Paulo tinha decidido ir para Jerusalém, ele está se organizando para ir para Jerusalém, e o Espírito Santo, em cada lugar, vai dando uma informação a mais. Então, o tempo inteiro ele vai dizendo aqui, ele vai dizer aqui, eu sei que vai acontecer cadeias e tribulações, vão vir angústias pela frente, vai vir mais sofrimento pela frente, mas à frente vai se dizer como é que essas cadeias vão se desenrolar. Paulo não tem uma perspectiva boa do que vai acontecer, então ele está caminhando para Jerusalém com os mesmos passos de Jesus, notou? E é interessante porque quando ele se converteu foi exatamente isso que Jesus disse, que iria ensiná-lo como é sofrer. E então Paulo de alguma forma se encaminha para Jerusalém com os mesmos passos de Jesus, com a perspectiva de que vai morrer em Jerusalém do mesmo jeito que Jesus morreu. É por isso que ele diz que o Espírito Santo vinha avisando para ele. Não era um aviso para ele voltar atrás, mas era preparando em cada cidade por onde ele passava. O Espírito Santo estava preparando para aquilo que iria acontecer. Mas ao invés de retroceder, veja o versículo número 24. Paulo tem um alvo ministerial, e esse alvo ministerial faz com que Paulo mantenha-se firme, mesmo quando a perspectiva de sofrimento é muito grande. Versículo 24 ele diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Esse ponto aqui, meus irmãos, é fantástico, porque Paulo diz, eu não tenho a minha vida em alta conta. Paulo está, meus irmãos, colocando um ponto bem simples, que todo cristão deveria entender, e em especial os pastores. A sua existência não é tão importante assim. A vida não é tão importante assim como às vezes as pessoas acham. Na verdade, a vida, meus irmãos, é um presente de Deus, uma bênção. Mas no que diz respeito ao Evangelho, Paulo diz, eu não coloco a minha sobrevivência acima do Senhor. Ele está pronto a abrir mão da própria vida para se apresentar diante do Senhor. E é interessante isso, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo vai colocar isso em vários outros momentos. Ele vai dizer, por exemplo, que para ele o viver é Cristo e por isso morrer seria lucro. E se ele vivia naquele momento e não tinha morrido ainda, é porque o Senhor tinha um projeto para ele. Paulo diz então, minha vida é servir ao Senhor, que minha morte também seja. Paulo está disposto a entregar a sua vida ao Senhor, literalmente. Ele está disposto a se entregar ao Senhor para morrer. Isso aqui, meus irmãos, é um negócio fantástico. Porque quando Paulo diz que está disposto a morrer, ele diz pelo que ele está disposto a morrer no finalzinho do versículo 24. Porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. 3 aspectos aqui. Primeiro, ele diz, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Paulo enxerga o seu ministério como uma carreira. Por isso mesmo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4,
quando ele tem convicção de que vai morrer, na segunda carta ele tem convicção que ele vai morrer, ele diz assim, combati o bom combate, ele diz isso no versículo 6, que vai morrer. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Vou morrer. Mas olha como é que ele avalia o ministério. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele diz, eu completei a carreira. Eu completei a carreira. Paulo diz, eu só tenho um alvo. Completar a carreira. Versículo de número 24 aqui, do capítulo 20 de Atos. Ele quer terminar bem. Ele quer terminar a carreira bem. Ele enxerga o ministério como uma corrida, não numa corrida curta, mas numa corrida de longa distância, onde a resistência é muito importante. Paulo diz que esse seja o meu ponto final, a linha de chegada da minha existência, mas que contanto que eu chegue lá ainda correndo, eu quero chegar lá completando a carreira. Segundo aspecto que ele coloca é que eu completo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu tenho algo para fazer. Eu tenho algo para desempenhar. Ele está dizendo, eu quero terminar o que eu comecei, fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Ele tem um ministério. Isso aqui, meus irmãos, é o grande fator que segura o apóstolo Paulo. Ele diz, eu tenho algo para fazer. E o que é que ele vai fazer? Para testemunhar o evangelho da graça de Jesus. Ele diz, eu sou um pregador, eu testemunho da graça, eu proclamo a graça. É interessante essa ideia de testemunhar, porque ele é justamente aquele mártir, aquela testemunha de Atos 1:8, lembram? Paulo está testemunhando do evangelho da graça. Paulo tem um alvo muito bem definido, e esse alvo definido de pregar o evangelho, de cumprir a missão que o Senhor deu para ele, de cumprir o ministério que o Senhor deu para ele, e de terminar isso bem, isso é tão importante para Paulo que Paulo diz, não interessa se eu vou morrer nesse processo, se eu estou perto de morrer, o meu alvo ministerial é tão claro, mas tão claro que eu estou disposto a morrer por causa dele. Ah, meus irmãos, isso aqui é um fator importantíssimo se nós quisermos avaliar um coração no ministério. Alguém que vai para o ministério tem que entender que você já tem que estar disposto a morrer. Um homem que não está disposto a morrer pela pregação do evangelho, ele vai distorcer o evangelho, negar o evangelho quando ele tiver alguma outra coisa em jogo. Ele vai distorcer o evangelho quando ele estiver em risco. Ele vai negar o evangelho quando ele estiver em risco. Quando a sua vida é preciosa demais, os homens estão dispostos a negar o evangelho para sobreviver. Nesse ponto, Paulo não vai cair. Paulo diz, eu estou pronto a morrer, mas contanto que eu completo a minha carreira, o ministério que o Senhor me deu de pregar o evangelho. Uma missão que é maior do que a própria vida. Uma missão que é maior que a própria existência. Uma missão que faz com que um homem gaste cada segundo da sua vida, cada momento da sua vida, entregue a isso, sem nenhuma preocupação com o futuro, entendendo que se for para morrer naquilo, ele vai morrer, mas contanto que ele faça essa obra. Queridos, isso falta muito no meio evangélico, falta muito em pastores. Pastores com más intenções, pastores que vivem para si mesmos. A Escritura está repleta, meus irmãos, desse tipo de alerta com relação a esse tipo de pastor, que vive das lãs das ovelhas, da carne das ovelhas, mas que são, na verdade, disse Jesus lá em João, são ladrões e salteadores. Esses homens são mercenários. Ao verem um lobo, eles fogem, eles não cuidam das ovelhas, eles vivem das ovelhas. Eles têm um alvo diferente. O alvo deles, meus irmãos, é a si mesmos. Eles querem agradar a si mesmos, eles querem conseguir as coisas para si mesmos. E o alvo do ministério é pregar o evangelho de Jesus Cristo. É propagar a voz do Senhor. E Paulo diz, eu tenho essa carreira, eu tenho esse ministério que o Senhor me deu, pregar o evangelho, se for para morrer, eu morro. Duvido que um desses pastores midiáticos, duvido que um desses pastores milionários estejam dispostos a morrer. Dificilmente vai estar disposto a morrer. Eles não vivem para o evangelho, eles vivem para o lucro pessoal. Paulo diz, na avaliação do meu ministério, eu tenho de forma muito clara um alvo ministerial para mim. Eu tenho um alvo ministerial claro, que é morrer pelo evangelho, se for necessário. Morrer pelo evangelho, se for necessário. O segundo aspecto que é relacionado a essa avaliação que o apóstolo Paulo faz do seu ministério é uma consciência tranquila. Ele pregou todo o desígnio de Deus. É por isso que no versículo 25 ao versículo número 27, ele vai dizer assim, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo tem uma perspectiva bem pessimista aqui. Paulo tem a percepção de que não vai ver.
A questão toda é que a gente às vezes pensa que porque Paulo foi um homem usado por Deus e que porque Paulo escreveu os textos bíblicos, a gente faz uma confusão, que é achar que é Paulo que é inerrante, que é infalível, que Paulo não erra no que diz. Paulo erra, meus irmãos. Ele não erra quando ele escreve. Quando ele escreve, isso se torna inspirado. Então, não existe um autor inspirado, existe um texto bíblico escrito por inspiração. A ação do Espírito Santo está em preservar o que foi escrito, livre de falha, de erro, e não o autor. O autor era um pecador. O que o Senhor estava fazendo era intermediando o processo para que o que ele vinha escrever fosse inerrante e infalível. Então Paulo podia errar. Pedro errou. Nós vamos ver Paulo dizendo que repreendeu Pedro publicamente quando escreve a carta aos Gálatas. Eles erravam, eles tomavam decisões erradas. E eles tinham, às vezes, uma visão equivocada. E Paulo aqui está com uma visão pessimista. Qual é a visão de Paulo? Se em cada cidade que eu passo estão dizendo que vai vir cadeias e vai vir tribulações, eu vou morrer. Então Paulo está pressupondo aqui que ele vai morrer. De que a história dele termina em Jerusalém e que não vai passar disso. Essa perspectiva, digamos assim, pessimista que Paulo está tendo aqui, ao que tudo indica, não se concretizou. Paulo, chegando em Jerusalém, realmente ele foi preso, recorreu a César, foi encaminhado para Roma, e em Roma ele vai se defender e encontrou uma oportunidade fantástica de pregar o Evangelho. Ele vai pregar o Evangelho lá de forma muito bonita, e ele mesmo vai dizer que aquelas cadeias contribuíram para a pregação do Evangelho. E Paulo tinha planos. Lembre que Paulo tinha planos quando Paulo estava saindo daqui. Paulo estava nessa viagem, já estava sabendo que ia acontecer alguma coisa ruim, mas Paulo tinha planos e escreveu para a igreja de Roma, porque queria ir para Roma, foi para Roma preso, mas foi para Roma. E porque Paulo tinha um plano de ir de Roma e evangelizar a Espanha. Então Paulo tinha planos para viajar depois disso aqui. Mas ele estava pessimista com relação a essas prerrogativas de que possivelmente ele fosse preso, maltratado, ele pensava que ia morrer. Por isso que ele diz aqui para os irmãos, eu não vou ver mais vocês. E isso entristeceu profundamente os irmãos, no versículo 38. Diz que eles ficaram entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Eles ficaram tristes porque Paulo diz isso. Mas o livro de Atos não vai dizer. O livro de Atos vai terminar, Paulo ainda preso em Roma. Mas a tradição nos diz que Paulo foi solto de Roma. Inclusive, há quem diga que ele foi até a Espanha. E ele só morreu numa segunda prisão. E aí, meus irmãos, a gente pode ver, por exemplo, quando você abre a Bíblia em 1 Timóteo, agora não mais em 2 Timóteo, mas na primeira carta de Paulo a Timóteo, há quem diga que essa primeira carta de Paulo a Timóteo foi escrita justamente quando ele foi libertado dessa prisão aqui. E aí, meus irmãos, quando você vai para o capítulo de número 1 de Timóteo, nós descobrimos que Paulo deixou Timóteo em Éfeso, versículo número 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Paulo diz, eu deixei você em Éfeso. Então, no momento que Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, Timóteo está em Éfeso. E quando você vai para o capítulo de número 3, lá na frente, versículo número 14, olha o que é que Paulo diz para Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo, então, escreve essa carta, o que tudo indica, depois dessa prisão de Roma, já livre, aí sim, já fazendo outras viagens missionárias, há quem diga que ele chegou até ir à Espanha, mas ele está dizendo, eu pretendo ir a Éfeso, e há quem diga, inclusive, que ele foi para Éfeso novamente e encontrou os irmãos. É porque o texto de Atos encerra-se aqui, mas Paulo tinha essa perspectiva aqui de que não iria ver, mas o que tudo indica, ele voltou a ver esses irmãos mais tarde, numa outra viagem que ele fez e percorreu essa região aqui depois da prisão que ele foi para Jerusalém. Mas seja como for, Paulo está triste, notaram? Paulo está profundamente triste pensando que vai morrer nesse processo. Tudo bem, ele está dizendo que não considera a vida preciosa, mas morrer é um negócio problemático. Então ele está vendo aqui a última oportunidade de falar para os presbíteros de Éfeso. Nessa última oportunidade, ele vai dar uma série de recomendações a partir do versículo número 28. Mas agora, no versículo número 26 e 27, ele vai fazer essa última avaliação do seu ministério. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Vejam que como Paulo consegue avaliar os seus anos de ministério na cidade de Éfeso, dizendo, eu não devo nada a ninguém.
eu não devo a vocês. De onde Paulo tira essa ideia? Paulo tirou essa ideia, na verdade, meus irmãos, lá atrás do capítulo 33 do profeta Ezequiel. Lá o Senhor vai usar uma imagem de alguém que está vigiando. Era alguém que estava numa torre de vigia. Era um vigia da cidade. O vigia da cidade, ele ficava em cima da torre, observando a noite toda se tinha algum exército se aproximando. Ele tinha a função basicamente de avisar, de soar um alarme para que a cidade inteira se preparasse para um ataque. E aí o Senhor usa a mesma imagem para Ezequiel no capítulo 33, versículos de 1 a 4, ele diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo esse atalaia, que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre sua cabeça. A partir daí ele vai dizer: mas se por um acaso vier o exército e o atalaia não avisar, todos os que morrerem, a culpa é do atalaia. Paulo está dizendo: eu me comportei entre vocês como um atalaia. E como atalaia, eu toquei a trombeta. Eu avisei vocês. Essa, meus irmãos, é a maior tranquilidade que um pregador deve ter. Por isso que Paulo diz assim, em versículo número 27. Por que eu tenho consciência tranquila com relação a vocês? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo não carrega nas costas aqueles que serão condenados depois de ouvir a pregação. Paulo está dizendo: eu preguei, eu fiz a minha parte, anunciei o evangelho para você. Você ouviu, não ligou, eu não sou culpado pela sua condenação ao inferno. Eu não sou culpado. Isso tira das costas de Paulo um peso enorme, porque Paulo diz: o próprio Deus me deu isso. Ele diz que eu sou um atalaia. Eu vi o perigo da morte do inferno. Eu avisei a você. Você não me ouviu. Paulo diz: eu não sou culpado pela sua condenação. Ele está dizendo isso para os presbíteros de Éfeso. Ele está dizendo: eu não sou culpado. Por quê? Porque eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele já usou uma expressão parecida lá atrás, no versículo número 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Notou? Ele diz: eu nunca deixei de anunciar uma coisa proveitosa. Mas agora ele diz: eu nunca deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Tudo que Deus me mandou dizer. Ou seja, não existiu nenhuma vez que Deus fez um alerta que eu não entreguei a vocês. Se um pastor quer terminar uma vida com consciência limpa, o que ele precisa saber é: eu não deixei de anunciar o que Deus mandou anunciar. É triste ver, meus irmãos, como pregadores, às vezes, selecionam o que vão falar. Selecionam os assuntos para não ofender, porque as pessoas podem ficar com raiva de mim, porque as pessoas podem não gostar do que eu disse. Na verdade, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é: eu não me importo se você gosta ou você não gosta. Meu papel é dizer o que Deus mandou dizer. Ele me mandou avisar, eu fui lá e entreguei. Por isso que eu tenho a consciência limpa. A consciência limpa de Paulo está no fato de que tudo que Deus mandou ele dizer, todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus que Deus mandou, ele foi lá e anunciou. E ele fez isso, meus irmãos, por quase 3 anos, na escola lá de Tirano, pregou, explicou por mais tempo do que qualquer outro lugar onde ele esteve. Ele disse: eu disse tudo, eu ensinei tudo a vocês. Tudo que tinha para dizer eu disse a vocês. Eu tenho consciência limpa. Se você quer um pregador que prega o que você gosta de ouvir, e somente o que você gosta de ouvir, que tem assuntos selecionados para não ofender ninguém, para não machucar ninguém, esse homem não pode ter a consciência limpa, porque ele tem que pregar todo o desígnio de Deus e não as coisas que ele gosta ou que a igreja gosta. Às vezes o pregador tem uma situação terrível, que ele está pregando e você acha que ele está metendo pau na igreja. Ele, às vezes, na maioria das vezes, ele está apanhando. O pregador apanha mais do que a igreja, porque a mensagem não é só para a igreja, é para ele também. Ele não é só o portador da mensagem, ele também é o alvo da mensagem. Então, nesse sentido, meus irmãos, o que o texto nos mostra é que o papel do pregador é dizer tudo que Deus mandou dizer. Doa em quem doer, inclusive doendo nele. Mas ele tem que ter a consciência limpa no final, de que pregou tudo que Deus mandou pregar. Nesse sentido, meus irmãos, Paulo, ao avaliar o seu ministério naquele momento, nos deu 2 critérios que nós deveríamos avaliar. No nosso caso, pastores e presbíteros, de avaliar nosso próprio ministério, mas a igreja de avaliar os pastores também. O primeiro critério que Paulo nos colocou de forma muito clara é a disposição que há no coração
diante desse alvo claro de ministério, de uma disposição no coração de inclusive morrer por causa do Evangelho. O pregador verdadeiro, meus irmãos, tem como clara evidência de sua vida. Ele quer pregar o Evangelho, independente de se ele está passando por perigos, inclusive perigos de morte. Essa força, esse ímpeto de pregar o Evangelho, o leva a passar necessidade, a entrar em lugares difíceis, a colocar-se em risco de vida, sem a preocupação de ter a vida como valiosa, contanto que o Evangelho seja proclamado. Essa disposição em pregar o Evangelho, meus irmãos, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância, mesmo sob risco de vida, essa clareza de o que é que ele está ali para fazer, é o que marca um verdadeiro ministério. Nesse sentido, meu irmão, se você quer olhar para procurar um pastor que realmente anda de acordo com a vontade do Senhor, procure vê-lo se sua disposição e amor pelo Evangelho é maior do que a própria vida dele. Se falar a mensagem do Evangelho para ele é mais importante do que ser preso, ser condenado, ser assassinado. Se ele enxerga a pregação, o ministério dele como mais importante do que qualquer outra coisa nessa vida, ele está exatamente no lugar onde ele deveria estar. Ali está um ministro realmente que teme ao Senhor. A segunda característica que nós vimos aqui relacionada nessa avaliação, meus irmãos, é exatamente essa consciência tranquila de que pregou todo o desígnio de Deus. Se você encontra pastores e conhece pastores que têm temas selecionados, que escolhem temas somente para agradar as pessoas, que têm temas selecionados a ponto de que não fala sobre determinados assuntos que são um pouco insalubres, tenha cuidado. Esse homem está confundindo o Evangelho, está confundindo sua missão. Paulo diz, o meu papel não é dizer o que você gosta, meu papel é dizer tudo o que Deus quer. É o desígnio de Deus, é dizer tudo. E a única coisa que pode fazer com que o pastor tenha consciência tranquila é ter pregado tudo. Porque, meus irmãos, no ministério já ficou muita gente para trás. Eu estou aí com pouco mais de 20 anos de ministério e vou ser sincero, uma das grandes tristezas que me passa pelo coração é ver quantas pessoas ficaram para trás. Quantas pessoas que de repente abraçaram o Evangelho e abandonaram o Evangelho e foram ficando para trás, se desviando, se perdendo e assim por diante. E a gente fica angustiado, como que pensando, o que eu poderia ter feito a mais? Mas não faz parte do nosso trabalho converter as pessoas. Nós não somos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que converte. Nosso papel é pregar todo o desígnio de Deus. O que mantém a consciência tranquila de um pregador, sabendo que alguém morreu desviado, morreu fora do Evangelho e com certeza desperdiçou a sua vida, é justamente o fato que ele pode dizer, eu preguei tudo que Deus me mandou pregar para ele. Ele não quis ouvir, ele tomou a decisão, ele quer viver longe do Senhor. Eu estou limpo do sangue dessa pessoa, porque eu fiz o que Deus mandou fazer. Ter a consciência limpa é necessária quando se prega o Evangelho na sua integridade, não evangelhos selecionados. Diante dessa multidão de pregadores, meus irmãos, essa multidão de pessoas se intitulando pastores, apóstolos e coisas do tipo, são poucos os que realmente podem ser avaliados conforme esse padrão que Paulo estabeleceu e que conseguem, a partir desse padrão, estabelecer alvos muito claros. Se você faz parte do ministério, se você tem um ministério, lembre-se, você precisa entender que você tem que ter um alvo ministerial muito claro, pregar o Evangelho, mesmo que a morte seja uma opção. Você precisa ter um compromisso sincero com o Senhor para ter uma consciência tranquila, pregar todo o desígnio de Deus. Pregar todo o desígnio de Deus. Igreja, irmãos em Cristo, se vocês estão procurando pastor, que estão querendo ser pastoreados, procure pastores que amem mais as Escrituras e a pregação do que a si mesmo. Procure pastores que não escondem de você a pregação da palavra. Vamos orar? Deus Santo e bendito, obrigado, Senhor, porque você tem dado à tua igreja pastores segundo o teu coração. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Ajuda-me para que essa realidade do apóstolo Paulo seja a minha realidade também como pastor. E ajuda os meus irmãos a encontrarem no seu dia a dia pastores segundo o seu coração. No nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos isso. Amém. Irmãos, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Não se esqueçam, toda quinta-feira nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, caminhando pelas Escrituras. Se você ainda não deu, dê um joinha. Aperta o joinha aqui, isso vai ajudar bastante a gente
Aproveita e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e assim por diante. Assim nos ajuda também a divulgar a palavra. Passou por aqui, mas ainda não é inscrito? Se inscreve no nosso canal. Toda quinta-feira nós estamos estudando a palavra do Senhor. Todo domingo, de manhã e à noite, lá na Igreja Presbiteriana do Largo da Paz. Se você é aqui do Recife, está convidado a nos conhecer ali, perto da Praça do Largo da Paz, na Rua Motocolombó, um pouco antes da Ponte Motocolombó. Não tem erro, você vai encontrar fácil lá. Nós estamos tendo trabalho no domingo de manhã, às 9h30 da manhã, culto, seguido de escola dominical. 6 horas da noite nós temos culto novamente. Nós voltamos, meus irmãos, se Deus quiser, próxima quinta-feira, continuando o estudo do livro de Atos. Ficamos por aqui então, até lá, tchau, tchau.